A santa paz de Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Irmãos amados, tenho algo muito importante para compartilhar antes de continuarmos. Os canais que anunciam a palavra de Deus estão sendo duramente perseguidos e até derrubados. Isso nos entristece, mas não nos faz parar. Por isso peço humildemente, inscreva-se e ative o sininho, curta e compartilhe, com pelo menos 3 pessoas. Assim o YouTube entende que o canal é sério e relevante para nossas vidas e para quem nos assiste. Vamos juntos manter viva essa obra de evangelização. Que o Senhor recompense cada gesto de apoio. Deus abençoe. Agora vamos à leitura da Santa Palavra. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais disseram estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis postos ali, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partindo-o, lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram,
e ele desapareceu-lhes da vista. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como dele foi conhecido no partir do pão. E falando eles disso, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. A glória da ressurreição, o fogo da palavra e o envio para a eternidade. Oh, que capítulo celestial é esse! Lucas 24 é a explosão da vitória. É o coroar de uma jornada santa. É a abertura do céu diante de uma humanidade aflita. Aqui, irmãos e irmãs, o véu é rasgado de vez, o túmulo é vencido e a morte é derrotada. É aqui que a esperança toma forma. É aqui que o choro se transforma em cântico. É aqui que o Cristo crucificado se revela como o Rei ressuscitado. Logo no começo do capítulo, temos mulheres fiéis acordando antes do sol, levando especiarias ao sepulcro. Mas ao chegarem, a pedra já está revolvida. O túmulo está vazio. Então 2 anjos aparecem com vestes resplandecentes e dizem: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, glória! Que pergunta penetrante. Quantas vezes também nós, com nossas lágrimas e limitações, procuramos vida onde só há morte, resposta onde há silêncio, luz onde há trevas. Mas hoje o céu nos lembra: Jesus venceu a morte. Ele vive, ele reina, ele ressuscitou. E isso muda tudo. O Evangelho não é uma filosofia, não é uma religião, não é apenas um conjunto de mandamentos. É a mensagem de um túmulo vazio, de um Salvador ressurreto, de um Rei que reina para sempre. E então 2 discípulos seguem caminho rumo a Emaús. Caminham tristes, abatidos, confusos. Mas Jesus, o próprio Jesus, se aproxima. Eles não o reconhecem, mas ele caminha com eles, ouve sua dor, escuta sua frustração e começa a abrir-lhes as Escrituras. Desde Moisés até os profetas, tudo quanto falava dele. E então, ao partir o pão, os olhos deles se abrem. E eles dizem: porventura não ardia em nós o coração,
enquanto ele nos falava no caminho? Oh, irmãos, essa é a prova da presença viva de Cristo. Quando a palavra queima, quando a alma chora, quando o coração salta no peito, é o Cristo vivo que está falando. E é isso que ainda acontece hoje. Cada vez que ouvimos a palavra com fé, cada vez que nos deixamos conduzir pelo Espírito, cada vez que buscamos não apenas o pão, mas o partidor do pão, a presença de Jesus abre os olhos, restaura a esperança, transforma a jornada. E o mais lindo? Aqueles discípulos, mesmo cansados da viagem, levantam-se imediatamente e voltam a Jerusalém. Porque quem encontra o Cristo vivo não pode ficar parado. Tem que contar, tem que anunciar, tem que correr de volta para a missão. Eles voltam para os 11 e Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco, ele diz. E eles pensam que é um espírito, mas ele mostra as mãos, mostra os pés. Pede comida e come diante deles. Ele mostra que a ressurreição é real, física, gloriosa. Não é um mito, não é uma visão, não é uma ideia, é um fato. E então ele diz: importava que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E aqui está o cerne da nossa fé. A cruz foi necessária, a dor foi real, o sangue foi derramado, mas a morte foi vencida. E agora nós somos as testemunhas. Sim, você, sim, eu, somos os enviados. E ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Oh, aleluia! Ele não nos envia sozinhos. Ele não nos manda despreparados. Ele nos reveste com o Espírito Santo. E então, ele os leva a Betânia. Levanta as mãos e os abençoa. Enquanto abençoa, é elevado ao céu. E os discípulos, agora não mais chorando, adoram, louvam, voltam com júbilo. O templo já não é apenas um lugar de culto. Agora é morada de glória. Irmãos e irmãs, esse é o Evangelho. Essa é a esperança. Essa é a promessa. Jesus vive, Ele está conosco. E um dia voltará. Mas até lá, pregue, anuncie, santifique-se, seja testemunha. E espere ser revestido do alto, porque o mesmo que subiu voltará e buscará aqueles cujos corações ainda ardem. O coração que arde, os olhos que se abrem e a missão que nos chama. Ó, irmãos amados, o capítulo 24 de Lucas é um fogo contínuo que queima no peito. É o eco do céu gritando sobre a terra. Jesus viva! Mas nesta segunda meditação, precisamos olhar mais fundo. Quero que você veja a delicadeza e o poder com que Jesus lida com os discípulos no caminho de Emaús. 2 homens caminhavam tristes. Tinham ouvido falar da ressurreição, mas não conseguiam crer. Estavam frustrados, desanimados, desiludidos com o que esperavam que Jesus fosse fazer. Eles diziam: nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas agora tudo parecia perdido. Você já se sentiu assim? Já teve momentos em que a fé parecia escurecida? Quando os milagres pareciam distantes? Quando a presença de Deus parecia ausente? Mas glória ao nome de Jesus. Ele se aproxima mesmo quando não o reconhecemos. Ah, que consolo glorioso! Mesmo quando nossos olhos estão fechados pela dor, Ele caminha ao nosso lado. Mesmo quando não conseguimos sentir, Ele está presente. Mesmo quando a fé vacila, Ele permanece fiel. E Ele pergunta com ternura: sobre o que vocês estão conversando? Como um pai que se inclina para ouvir o filho triste, como um pastor que cuida da ovelha ferida, Jesus ouve e então começa a falar. E o que Ele faz? Abre as Escrituras, mostra que tudo estava escrito, que os sofrimentos do Cristo eram necessários, que a cruz não era fracasso, mas o plano eterno de Deus, que a morte era a ponte para a glória. Enquanto Ele fala, enquanto a palavra flui, enquanto as promessas são relembradas, o coração deles começa a arder.
Aleluia! Hoje, isso pode acontecer com você. Talvez você não esteja vendo milagres. Talvez Jesus pareça distante. Mas se você abrir a palavra, o coração vai arder. Se você buscar com sinceridade, Ele vai se revelar. Se você clamar mesmo em lágrimas, Ele vai se aproximar. Então, no momento do partir do pão, os olhos se abrem. Eles percebem que era Ele o tempo todo. Era o Cristo que explicava, que guiava, que caminhava com eles. Oh, que revelação poderosa! É no partir do pão, na comunhão, na entrega, na humildade, que os olhos se abrem e vemos o Salvador ressuscitado. E o que fazem os discípulos? Se levantam imediatamente e voltam. Eles não esperam amanhã. Eles não descansam. Eles não dizem depois eu falo com os outros. Eles voltam correndo, porque quem tem um encontro com o Cristo vivo não pode se calar. E é isso que Deus quer de nós hoje. Que a palavra nos faça arder. Que a presença nos abra os olhos. E que o encontro nos envie de volta ao mundo com testemunho, fervor e poder. Hoje Jesus está caminhando contigo. Você pode não o ver, mas Ele está aí, falando, explicando, partindo o pão com você. Deixe seu coração arder, deixe seus olhos se abrirem. E não fique parado, volte e testemunhe. A promessa do alto, a missão da igreja e a certeza do céu. Aleluia, irmãos. Chegamos agora ao grandioso final de Lucas. Mas o que parece fim, na verdade é o começo de tudo. O Cristo que ressuscitou agora reúne seus discípulos. Aqueles que choraram, que duvidaram, que caíram, agora estão diante do Salvador vivo, glorificado, vitorioso. E Ele aparece no meio deles dizendo, paz seja convosco. Oh, que palavra doce! A mesma boca que gritou na cruz, agora sopra paz. A mesma presença que foi sepultada, agora anda livre, eterna, triunfante. Mas veja a reação dos discípulos, espantados, atônitos, achando que viam um espírito. Eles ainda estavam tentando entender o sobrenatural com olhos humanos. Mas Jesus, com amor, diz, vede minhas mãos, apalpai-me, tendes algo para comer? Ele come com eles. Mostra que a ressurreição é real, que o corpo glorificado é palpável, que a eternidade é concreta. Então ele lhes abre o entendimento. Ah, que coisa gloriosa! Só o Espírito Santo pode abrir a mente humana para as Escrituras eternas. E quando os olhos se abrem, eles veem que tudo o que aconteceu já estava escrito. Desde Moisés, os profetas, os salmos, tudo apontava para ele. A cruz, a dor, o sangue, a ressurreição, a missão, tudo faz parte do plano de redenção. Então ele dá a missão da igreja. Em meu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados, e vós sereis minhas testemunhas. Veja bem, querido ouvinte, a missão da igreja não é entreter, não é agradar multidões, não é massagear egos. A missão é clara: pregar o arrependimento, pregar a salvação, testemunhar que ele vive. E então ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é poderoso, porque Jesus não envia seus discípulos com teologia apenas, com conhecimento apenas, com história apenas. Ele os envia com o Espírito Santo. Você entende isso? Sem o Espírito, somos fracos. Sem o Espírito, somos religiosos. Sem o Espírito, somos vazios. Mas com o Espírito, somos testemunhas vivas da glória do Cristo ressuscitado. E então ele os leva até Betânia, levanta as mãos e os abençoa. Aleluia! A última imagem que os discípulos têm de Jesus é mãos erguidas, palavras de bênção, ele sendo elevado às alturas. Ah, que cena, que despedida gloriosa, que promessa viva. E o que eles fazem? Adoram, voltam com júbilo. Estão sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Aqueles que estavam escondidos agora estão adorando.
Aqueles que estavam com medo, agora estão no templo. Aqueles que pensavam que tudo havia acabado, agora vivem para anunciar a glória da ressurreição. Hoje o Cristo também te envia, não apenas para viver uma religião, mas para ser uma testemunha do céu na terra. Pregue arrependimento, anuncie salvação. Espere a promessa do alto e viva com os olhos voltados para o céu, porque aquele que subiu vai voltar. E voltará para buscar não os curiosos, mas os testemunhos vivos. Essa é a palavra. Deus seja sempre louvado.